O genoma humano tem cerca de 3 bilhões de pares de nucleotídeos a cada célula. Imagine quantas pessoas seriam necessárias para identificar, por exemplo, a sequência de 153 pares de nucleotídeos que representa o gene da insulina. Quanto tempo isso demoraria? A resposta mais provável seria que não há tempo suficiente. Mas, na verdade, nós sabemos quais são os 153 pares que codificam as duas cadeias polipeptídicas dessa proteína. Como nós sabemos? Bioinformática. Existem diversas definições para a bioinformática. Ela pode ser caracterizada como o uso da informática para responder questões biológicas. Ela também pode ser caracterizada como um campo de pesquisa que usa experimentos de computação para achar respostas para hipóteses biológicas, se baseando geralmente em bastante dados, ou como diriam os programadores, Big Data. Mas talvez a definição que mais me chamou a atenção tenha sido a bioinformática como o entendimento da linguagem da vida, ou seja, o DNA, com a utilização da linguagem do universo, ou seja, a matemática. Todos os dias, uma enorme quantidade de informações é gerada pelo mapeamento gênico. Essas informações precisam ser decifradas, organizadas, decodificadas e armazenadas em bancos de dados computacionais, onde esses dados vão servir de base para a realização de estudos médicos e biológicos. O armazenamento e o processamento desses dados são realizados pela utilização da bioinformática, onde ela terá inúmeras aplicações no dia a dia de diversos profissionais que trabalham com informações biológicas, como por exemplo médicos, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, agrônomos, entre vários outros. Uma das aplicações da bioinformática é a montagem de sequências de DNA. Para você entender, a maioria das técnicas de sequenciamento de DNA vão produzir fragmentos de DNA curtos que precisam ser montados, sequenciados, para a obtenção completa da sequência de determinado gene ou genoma. Existem programas conhecidos como Sequence Assembly Programs que farão a montagem dessa sequência de DNA. Um exemplo muito interessante é o site do Centro de Bioinformática da região de Rhône-Alpes, na França, o PRABI, onde existe uma ferramenta de montagem de sequência de DNA no próprio site, de graça, para uso público. A predição da estrutura proteica é outra aplicação importante da bioinformática. A estrutura de uma proteína, pelo menos a sua estrutura primária, ela pode ser facilmente determinada pela sequência de genes que a codificam. A utilização desse tipo de tecnologia vai transformar isso nisso, facilitando muito o entendimento dessas moléculas. Outras aplicações da bioinformática são na agricultura para o melhoramento genético do cultivo, na farmacologia, o estudo da estrutura de diversas moléculas bacterianas vai facilitar o desenvolvimento de antibióticos. O mapeamento gênico, que vai ajudar a entender a raiz de várias doenças gênicas. A descoberta de mecanismos patológicos, dentre muitas outras aplicações. Mas tudo isso que eu falei é apenas uma introdução a esse grande assunto. O objetivo desse vídeo foi tentar despertar a curiosidade de vocês. Mas não só isso. Talvez exista uma mensagem por trás de tudo isso que eu falei. Uma mensagem simples. Uma mensagem que serve para todos. Sorria. Nós vivemos numa época cujas soluções para diversos problemas há poucas décadas atrás eram inimagináveis. Nós somos, de certa maneira, privilegiados por isso. Privilegiados por poder ver o futuro de muitos, como o nosso presente.